Olá a todos, você está no Estudos Históricos e hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os muçulmanos. Bom, desde o começo aqui eu quero deixar claro que isso é um vídeo introdutório, tá? É um breve resumo aí sobre esse povo que tem uma herança cultural absolutamente incrível e grande. Diversos canais do YouTube falam sobre esse tema e eu posso citar aqui, por exemplo, o canal História Islâmica, que é um canal que aborda aí mais profundamente esse povo e essa cultura. Então, vale ressaltar aqui desde o começo isso, tá bom? É um vídeo introdutório, um breve resumo, um vídeo que vai servir para você ter uma base sobre a origem dos muçulmanos. Peço para que você se inscreva aqui no canal, que você também comente, deixe sua curtida, nos siga em outras redes sociais. Temos o Facebook, temos o Instagram, que caem ali publicações diárias. Se você curte esse tipo de material, você vai gostar de estar aí seguindo em outras redes. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A origem dos muçulmanos está intrinsecamente ligada ao surgimento do Islã, uma das principais religiões do mundo que emergiu na Península Arábica no século VII. O Islã não apenas moldou profundamente a cultura e a história do Oriente Médio, mas também exerceu influência significativa em todo o globo, transformando a paisagem, o relevo, a espiritualidade e todo o pensamento de uma época. O Islã é fundamentado nos ensinamentos revelados ao profeta Maomé, que seria conhecido também como Muhammad, que nasceu em Meca, na Arábia, por volta do ano de 570 d.C. Sua vida e ensinamentos são registrados no Corão ou Alcorão, o texto sagrado do Islã, livro sagrado do Islã, que é considerado a palavra de Deus, ou Alá em árabe, conforme revelado a Maomé. Os muçulmanos reverenciam Maomé como o último profeta enviado por Alá para guiar a humanidade, encerrando uma sucessão de profetas que inclui figuras bíblicas como Abraão, Moisés e Jesus. O termo muçulmano deriva-se do árabe aslama, que significa submeter-se a Deus. Esse conceito de submissão é central no Islã e enfatiza a entrega total à vontade divina e a obediência aos mandamentos de Alá. Assim, um muçulmano é aquele que voluntariamente escolhe submeter-se à vontade de Deus em todos os aspectos de sua vida. Além disso, é importante ressaltar que o Islã não surgiu no vácuo histórico, mas sim em um contexto cultural e religioso complexo da Arábia pré-islâmica. A região era habitada por diversas tribos nômades e sedentárias, onde várias crenças e práticas religiosas coexistiam, incluindo o culto a divindades pagãs, o judaísmo e o próprio cristianismo. O advento do Islã, porém, trouxe consigo uma nova mensagem religiosa que desafiou as estruturas sociais e políticas estabelecidas, unindo as tribos árabes sob uma fé em comum e estabelecendo os fundamentos de uma nova civilização. Maomé começou a pregar o Islã após receber supostamente revelações do arcanjo Gabriel aos 40 anos de idade. Um evento que marcou o início de sua missão profética e transformou profundamente não somente a sua vida, mas também o curso da história. Essas revelações, que ocorreram em um período de 23 anos, foram posteriormente compiladas no Alcorão, o livro sagrado do Islã, que os muçulmanos acreditam ser de fato a palavra de Deus transmitida diretamente por Maomé através do arcanjo Gabriel. O Alcorão não é apenas uma coleção de escritos, mas uma orientação divina para a humanidade, abordando questões espirituais, estéticas, sociais e legais, moldando a vida de seus seguidores. Além do Alcorão, os ensinamentos e exemplos de Maomé são conhecidos também como Sunnah e são fundamentais para a prática do Islã. A Sunnah consiste em diversas narrativas que descrevem as palavras, ações e aprovações silenciosas do profeta Maomé, registradas em coleções de hadiths. Essas narrativas são apenas um complemento e explicam os princípios estabelecidos do Alcorão, mas também oferecem um modelo prático de como aplicar os princípios em sua vida cotidiana. Os muçulmanos consideram a Sunnah como uma fonte essencial de orientação moral e legal, seguindo os exemplos do profeta em assuntos que vão desde oração e jejum até condutas éticas nos negócios e relações interpessoais. Este entendimento da revelação divina e da tradição profética é fundamental para compreender a fé e prática islâmica.
Acadêmicos como, por exemplo, Jonathan A.C. Brown, em sua obra Hadith, Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World, oferecem uma análise detalhada sobre a importância dos hadiths na formação da lei islâmica e na compreensão da vida e os ensinamentos de sua fé. Historicamente falando, os primeiros seguidores de Maomé enfrentaram uma intensa perseguição em Meca, devido à sua adesão ao próprio Islã. Uma situação que culminou na migração para Medina em 622 d.C. Esse marco histórico é conhecido como Hégida, que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, Maomé estabeleceu não apenas um refúgio para seus seguidores, mas também uma comunidade muçulmana coesa, onde começou a unificar as tribos fragmentadas da Arábia sob uma única bandeira. Sua liderança carismática e seus ensinamentos inspiradores não apenas solidificaram a fé dos crentes que o seguiam, mas também ganharam o respeito e admiração de muitos habitantes locais e líderes. Após a sua morte em 632 d.C., seus sucessores, conhecidos como califas, continuaram a expandir o território muçulmano, levando a mensagem islâmica a novas terras e culturas. Rapidamente, a expansão do Islã, além das fronteiras da Arábia Saudita, foi impulsionada por uma combinação de conquista militar e atividade intensa comercial. As conquistas militares, embora frequentemente associadas à expansão do Islã, não contam toda a história, muito pelo contrário, é apenas um fragmento da ascensão desse povo. O comércio desempenhou um papel igualmente significativo na disseminação dessa fé, por exemplo. O Islã encontrou terreno fértil em sociedades diversas, desde cidades comerciais prósperas da África Ocidental até vastas planícies da Ásia Central. A mensagem islâmica, com sua ênfase na justiça social, fraternidade e igualdade perante a Deus e seus seguidores, ressoou entre as pessoas de diferentes origens étnicas e culturais, proporcionando uma nova identidade unificadora em meio à diversidade da paisagem humana. Essa civilização experimentou um período notável de florescimento durante a Idade do Ouro do Islã, que se estendeu aproximadamente do século VIII ao século XIV. Durante este tempo, os muçulmanos fizeram contribuições significativas para a variedade de campos da humanidade, incluindo aí a ciência das matemáticas, medicina, filosofia, arte, a criação de centros de aprendizagens como, por exemplo, Bagdá, Córdoba e Cairo, que tornaram-se focos de intelecto e inovação filosófica e social, atraindo diversos estudiosos de diversas partes do mundo e fortalecendo um ambiente intelectual vibrante que preservava e expandia conhecimentos clássicos da antiguidade. Essas contribuições intelectuais e culturais não apenas enriqueceram a civilização islâmica, mas também tiveram impacto duradouro no desenvolvimento da história, ajudando a catalisar o renascimento na Europa e influenciando o curso da história global. Fontes como, por exemplo, The Cambridge History of Islam oferecem uma visão detalhada sobre esse período e grande realização intelectual e cultural no mundo islâmico. Hoje, os muçulmanos formam uma comunidade global diversificada com aproximadamente 1,9 bilhões de seguidores, tornando o Islã, então, a segunda maior religião do mundo em termos de adeptos. A Indonésia abriga a maior população muçulmana do mundo, seguida por países como Paquistão, Bangladesh e Índia. O Islã, como uma força cultural e espiritual significativa, continua a exercer uma influência profunda sobre a vida de seus seguidores em todo o mundo. Os muçulmanos estão principalmente divididos em duas grandes denominações: os sunitas, que compõem cerca de 80% a 90% da população, dependendo da sua fonte, e os xiitas, que representam aí de 10% a 20% da população restante. Além desses grupos majoritários, existem também segmentos menores das comunidades muçulmanas, como os sufis, que enfatizam a mística e a experiência pessoal com Deus, e os ahmadis, que seguem os ensinamentos de Mirza Ghulam Ahmad, considerado por eles um profeta. Os 5 pilares do Islã é a profissão da fé, a oração, a caridade, jejum durante o mês do Ramadã e a peregrinação para Meca. Esses representam práticas fundamentais que moldam a vida religiosa de qualquer muçulmano. Além disso, a lei islâmica, ou a Sharia, oferece a orientação que abrange sobre quase todos os aspectos da vida de seus seguidores, desde questões pessoais, políticas, até questões econômicas. A cultura muçulmana é rica e variada, refletindo a diversidade das comunidades que praticam essa fé em todo o mundo.
Essa diversidade se manifesta em uma ampla gama de tradições, idiomas e costumes, todos unificados por uma fé, o Islã. Por exemplo, a arquitetura islâmica é conhecida por suas mesquitas ornamentadas, palácios e jardins, enquanto a arte islâmica muitas vezes evita representações de figuras religiosas, ficando apenas em um aspecto mais minimalista. Essa riqueza cultural possui muito a contribuir com a humanidade, e fontes como, por exemplo, The Oxford Encyclopedia of Islamic World oferecem uma visão mais abrangente sobre essa cultura e formas de expressão. Bom, existem muito mais aspectos que daria para a gente tratar aqui sobre o Islã, porém são aspectos que merecem vídeos específicos para eles, né? Por exemplo, a divisão entre sunitas e xiitas, a questão do Ramadã e como essa tradição influencia diversos aspectos do cotidiano do muçulmano, enfim, é uma cultura extremamente rica e esse é apenas um vídeo introdutório aí para que você conheça um pouco mais sobre esse povo. De modo geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixe sua curtida, comentário, ative aí as notificações, nos siga em outras redes sociais. Do mais é isso, hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.